Bom, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aulinha. Agora já é a segunda aula do ano de 2021, mas continuamos no ano de 2020. O ano não termina mais, mas tudo bem, estamos aí na luta. Então vamos lá, começar a nossa aula para não ficar tão grande o vídeo. Vou pegar aqui a nossa apresentação. A apresentação dos slides do começo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo de Carnot e refrigeradores, tá? Então, estamos na finaleira mesmo. Hoje a gente finaliza o nosso conteúdo, tá? Então, não finalizamos as aulas, tem mais algumas aulinhas ainda, mas já estamos finalizando o conteúdo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de ciclo de Carnot e refrigeradores. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de Carnot, depois eu falo de refrigeradores. Primeiro, então, vamos falar um pouco do ciclo de Carnot. Tá? Ele foi idealizado, né? Por que idealizado? Porque não foi construído, ele não é um ciclo efetivamente feito. Tá? Ele é idealizado, então foi uma ideia, né? Que surgiu, né? Por esse engenheiro francês que tem o sobrenome de Carnot, e por isso que em homenagem a ele ficou como ciclo de Carnot. Ele é idealizado porque na procura de máquinas cada vez mais eficientes, né, esse ciclo ele teria a maior eficiência possível, né, se a máquina respeitasse esse ciclo. Mas com inúmeros outros problemas técnicos, a gente não consegue, né, construir máquinas que efetivamente respeitem esses ciclos na nossa vida cotidiana, tá? Então, a importância dele, por que a gente estuda ele? Porque ele tem o maior rendimento possível, tá? E ele realmente é uma ideia, né? É idealizado, não é possivelmente construível com a tecnologia que nós temos, tá? E o que ele tem de importante? Como que ele vai operar? A maioria dos ciclos, tá? Opa, voltando, esqueci de botar a tela. Deixa eu apresentar a tela aqui que eu estou falando. Mas não se preocupe que vocês não perderam muita coisa, não. Deixa eu apresentar agora. Então tá, esse aqui é o primeiro slide que eu falei, que a gente vai assistir hoje, um pouquinho sobre o ciclo de Carnot, e a gente vai entrar aqui nas características do ciclo de Carnot. Tá? Então agora vocês estão vendo aí os slides. Como que ele funciona? Né? Primeiramente, ele opera com gás ideal. A maioria das máquinas opera com vapor d'água, né? Mas com vapor d'água não vai funcionar. Então, por isso que ele tem que operar com gás ideal. Se a gente se lembra, se vocês se lembrarem, a gente já viu o gás ideal lá nas aulas do ano passado, né? Que ainda pertence a esse ano, tá? Então, a gente definiu o que é um gás ideal, quais as características dele. Tá? E tem duas coisas muito importantes que acontecem. Ó, a troca de calor só acontece no momento de contato com fonte quente ou fonte fria. Então, só existe troca de calor quando ele entra em contato com a fonte quente e quando ele entra em contato com a fonte fria. Em outros momentos, não tem a troca de calor com o ambiente, tá? É só nesses dois momentos. E, durante a troca de calor, a temperatura do gás não pode variar. Ou seja, né, quando ele está recebendo calor, a temperatura dele permanece constante. Mas como isso é possível, professor? Eu estou fornecendo calor para ele e a temperatura permanece constante? Sim, da mesma maneira que você vai tirar o calor e a temperatura continua constante. Tá? Mas como isso acontece? Através desse processo aqui, ó. Esse aqui é o famoso ciclo de Carnot. Tá? Então, quando ele está recebendo calor da fonte quente, aqui, ó, calor da QQ, aqui, ó, calor da fonte quente, ele está numa expansão isotérmica. Essa linha vermelha aqui, ó, que eu acho que é vermelha, deve ser vermelha, é uma expansão isotérmica. Se vocês se lembrarem o que é uma curva isotérmica, ela permanece na mesma temperatura, ou seja, a temperatura
dela é constante em cima de toda a curva. Então, essa isotérmica aqui é uma curva isotérmica. Então, por isso que quando ele recebe calor, a temperatura permanece constante, tá? Então, aqui eu tenho uma expansão isotérmica. Do 1 para o 2 aqui vai através de uma expansão isotérmica. Agora, quando chega aqui no 12, eu desligo a minha fonte de calor. Então, não tenho mais fonte de calor, não estou mais recebendo calor. Parou, meu calor agora é zero, tá? Por isso que eu começo a ter, né? E o meu cilindro continua o movimento dele, e ele continua expandindo, e aqui eu tenho uma expansão adiabática. Ou seja, o que é adiabático? Não existe troca de calor. Então, claro, eu tirei a minha fonte de calor, eu não estou mais fornecendo calor, e meu cilindro continuou expandindo, então aqui é uma expansão adiabática, que é essa curva do 2 para o 3 em azul. Quando chegou aqui no final, o que né, no máximo dele, do comprimento do meu cilindro, agora ele vai ter que começar a retornar, ele vai começar a comprimir. Para ele começar a comprimir, eu tenho que fazer o quê? Retirar calor. Então, eu ponho agora em contato com a fonte fria, que é F. Então, estou retirando calor, meu gás começa a comprimir. E que tipo de compressão que vai acontecer? Uma compressão isotérmica, ou seja, uma compressão com temperatura constante, tá? Ah, professor, mas é a mesma temperatura lá de cima? Não, essa aqui é uma isotérmica e aqui embaixo temos outra isotérmica. Cada isoterma tem uma determinada temperatura, ok? Então, aqui eu tenho uma temperatura que chamou de TQ, temperatura quente, e aqui uma TF, temperatura fria, ok? Então, aqui eu tenho uma compressão isotérmica. Então, ele está comprimindo, tirei o contato da fonte fria, ou seja, agora não tem mais a fonte fria. E meu cilindro continuou comprimindo meu gás. Então, agora a minha compressão é adiabática, ou seja, não tem mais troca de calor. Eu tirei a fonte fria, então não existe mais troca de calor. Tá? Então, aqui eu continuo com a minha compressão adiabática do 4 para 1, voltando aqui, ó, e podendo reiniciar meu ciclo, fazendo esses novos, no próximo ciclo. Tá? Então, dessa maneira, eu tenho um ciclo de Carnot que acaba respeitando essas condições aqui, tá? E a única que não fica bem clara é a do gás ideal, mas aqui o gás que estou comprimindo, expandindo, é um gás ideal, ok? Então, aqui tem uma simulação para ver se fica mais claro. Abrir o YouTube, vamos procurar o YouTube aqui. Tá o YouTube. Tá perto aqui. Abriu aqui. Vamos ver se ele está com vontade de passar. Aí. Vai passar. Então, aqui ele fala um pouquinho da simulação. Vou botar aqui do começo. Também fala um pouquinho da simulação, né? Pede para observar a mudança de cor na variação de temperatura. Então, vamos lá. Aqui está recebendo calor. Ó, o cilindro está expandindo. Até o ponto B. Tirei. Agora a expansão adiabática. Agora, chegou no limite. Botei a minha fonte fria em azul. Começou a diminuir. E agora eu tirei a fonte fria e começa a comprimir adiabaticamente, voltando para o início. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver se passa de novo para... sem a propaganda na frente. Então, ó, botei a fonte quente, começou a expandir meu gás. Vai expandir até uma expansão isotérmica até o ponto B. Tirei, continuou a expansão adiabática agora. Chegou no limite, botei a fonte fria.
e daí agora tirei a fonte fria, ele continuou comprimindo. E agora ele volta aqui no ponto A e recomeça o ciclo novamente. Então, esse é o nosso ciclo de Carnot. Deixa eu voltar lá na nossa apresentação. Ok? E agora a gente vai ver como que funciona o rendimento. Então, o rendimento agora do ciclo de Carnot, ele vai depender das temperaturas, tá? Aquela outra maneira de calcular o rendimento que a gente viu lá, Q1 menos Q2 sobre Q1 ou Q1 sobre trabalho, continua valendo aqui para o ciclo de Carnot. Mas para o ciclo de Carnot, eu tenho mais essa outra equação aqui que pode ser usada para calcular o rendimento. Por quê? Porque o ciclo de Carnot ele só vai depender das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, tá? Então, ele vai ter a diferença aqui, ó, entre a fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? E uma coisa importante, essas temperaturas elas têm que estar sempre na temperatura na escala Kelvin, ou seja, na escala absoluta. Ah, professor, mas se eu usar em Celsius ou Fahrenheit vai dar certo? Claro que não. Tem que ser sempre em Kelvin, tá? Então, sempre que tiver que calcular o rendimento através da temperatura, tem que transformar para Kelvin, tá? E aqui é mais uma coisa importante também, se só tem uma maneira de fazer esse ciclo de Carnot ter um rendimento de 100%. Qual que é essa maneira? Só olhando para a fórmula. A única maneira é que essa temperatura T2 aqui seja o zero absoluto. Daí, por quê? T1 menos T2, T2 é zero, fica T1 menos zero. T1 dividido por T1 é 1. Então, meu neto tem o maior rendimento possível. Isso é possível? Não pode, né? Porque eu não consigo ter esse rendimento de 100%. E essa temperatura eu nunca vou conseguir fazer ela funcionar a temperatura do zero absoluto, porque eu não consigo chegar no zero absoluto, tá? Também. Então, isso também proíbe que o rendimento de uma máquina térmica seja, né, 100%. Ok? Então, esse é o nosso ciclo de Carnot. Agora, vamos para refrigeradores. Né? Então, nós temos a nossa geladeira lá em casa, com o freezer, tá? E como que ela funciona? Na verdade, até o ar-condicionado, né? Ele funciona da mesma maneira. O que ele faz? Ele vai receber trabalho, né, tá, através da energia elétrica que fornece, né, energia para ele. Então, essa máquina vai realizar trabalho e vai fazer o quê? Ele vai pegar o calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Tá? Então, o que ele faz? Ele recebe trabalho e pega o calor aqui da fonte fria e joga na fonte quente. Então, né, por isso que quando a gente passa atrás das máquinas de ar-condicionado, que fica o lado externo ou atrás da geladeira, né, ela está sendo uma temperatura mais alta. Por quê? Porque está sendo retirado calor lá de dentro do nosso ambiente, né, no caso do ar-condicionado ou da nossa geladeira, e jogando para o meio externo, que é a fonte quente, que está mais quente do que o ambiente que a gente está gelando. Né? Então, esse é o princípio. Ah, professor, mas ele só joga calor? Não, ele ainda joga mais o calor da máquina, né, do trabalho que eu acabo realizando. Então, por isso que vocês entram aqui, ó, sai um pouco de calor e aqui é jogado muito mais calor, porque ele tem que jogar ainda mais o calor que é dissipado por esse trabalho na fonte quente também. Ok? Então, é isso que um refrigerador, uma máquina térmica invertida, ele acaba fazendo. Tá? Então, como que ele faz isso? É um processo simples, tá? Mas é muito eficiente, né? Então, atrás da geladeira que a gente vê, né, temos a parte que a gente chama de condensação, que é uma grade preta, né, que o pessoal usa lá para secar as meias, os calçados, né? Não se deve fazer isso, porque pode
causar algum problema na máquina e também pode pegar fogo lá atrás, tá? E dentro, se vocês observarem, também tem uma certa serpentina lá dentro, né? Que também lá a gente chama de evaporador, tá? E atrás da geladeira tem um motor que é o compressor. Então, o que ele faz? Ele vai pegar, né? E tem um gás dentro desse sistema aqui, que vai passar. Então, esse gás, ele vai estar aqui evaporado, né? E vai aqui. Quando ele passa aqui pelo compressor, ele vai comprimir esse gás. Tá? Quando eu comprimo esse gás, né? Eu estou comprimindo, o que acontece? Eu estou aumentando a pressão desse gás. Se aumenta a pressão desse gás, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai querer condensar, né? Porque ele vai diminuir a temperatura, ele vai querer condensar esse gás, né? Porque a minha pressão tá muito alta. E quando ele vai condensar esse gás, o que ele vai precisar, né? Soltar energia, vai precisar liberar energia para o meio, porque, né, a gente precisa perder energia para condensação, que é transformar do gás para o líquido. Quando ele perde essa energia, que ele faz a retirada para a fonte quente, que ele joga essa energia para a fonte quente. Então, aqui eu estou transformando o gás em líquido. E daí esse líquido vem e aqui ele começa a sofrer uma expansão. Né? Aqui eu tenho um tubo capilar, que é um tubo muito estreitinho, e quando ele passa aqui, ele começa a sofrer uma expansão. Né? E para expandir aqui dentro, né, para ter uma expansão, ele vai começar a querer evaporar. E quando ele vai evaporar, o que vai acontecer? Né? Com a evaporação, ele precisa receber energia. E ele vai receber, ele vai fazer essa retirada da energia da fonte, né, da fonte fria. Tá? Então, ele vai retirar esse calor da fonte fria, né, para poder evaporar esse gás. E, novamente, esse gás evaporado chega no compressor e começa o ciclo novamente, fazendo esse ciclo, né, fazendo o quê? Evaporando aqui, retirando calor e condensando desse lado, né, jogando calor para a fonte quente. Ok? Então, dessa maneira que funciona o nosso refrigerador. Tá? Então, aqui tem um gifzinho, né, da coisa. Então, aqui ele vai evaporar, né? E aqui vai condensar novamente, voltando para aqui, né, como líquido, evaporando, e daí condensando desse lado, tá? Então, aqui, ó, o condensador é a parte que fica atrás e o evaporador fica dentro da geladeira, ok? Outras coisas importantes que tem na geladeira é que o freezer ele fica na parte superior, tá? Por que, né, principalmente nessas geladeiras que é mais antiga, que o freezer é dentro da geladeira, tá? Ele fica na parte superior, por quê? Porque qual é a tendência do calor? É subir. Então lá ele sobe, vai encontrar o freezer que é mais gelado, vai resfriar e vai fazendo uma convecção, mantendo o ar dentro da geladeira também gelado, tá? E da mesma maneira que a gente usa o ar-condicionado na parte superior da casa, né? Quando eu falo, eu olho para lá que eu olho para o ar-condicionado. Então, eu uso na parte superior da casa, por quê? Porque daí o ar gelado sai lá, né? E por causa que ele é mais denso, ele vai descer, fazendo que o ar quente suba, né? Fazendo uma convecção, mantendo o ambiente todo gelado. Ok? Então, essa aí é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais aí sobre ciclo Carnot e refrigeradores. Tá? Depois eu já vou colocar lá a lista de exercícios para vocês resolverem, tá? E daí vocês resolvem e me enviem a lista de exercícios, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem.